Bem-vindo de volta, senhor. Muito obrigado, Daniel. Seu terno já foi encomendado. E o plano tudo conforme planejado? Sim, chefe. Sua prisão foi um álibi perfeito. Seu pai não desconfia de nada. E a família Queiroz, algum problema? Nenhum. Já concordaram em casar a filha deles contigo. Interessante. Então eles cumpriram parte do trato. Pode deixar. É a última peça que falta do quebra-cabeça. Que comecem os jogos. Vamos, Daniel. Temos um casamento para organizar. Vamos, chefe.